Diz assim a palavra de Deus. Vamos ler apenas um versículo, porque nós vamos hoje ministrar aqui uma mensagem expositiva e vamos falar de alguns textos aqui deste texto mesmo, bem de alguns versículos desse capítulo. Mateus 17, versículo 4, diz assim: E Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, façamos aqui 3 cabanas, ou 3 tendas, ou 3 tabernáculos, dependendo da versão, irmãos. Um para ti, um para Moisés e um para Elias. Amém? Glória a Deus. Queridos irmãos, nós, servos de Deus, nós temos o privilégio de conhecer os 2 mundos, que é conhecido como o mundo espiritual e o mundo físico, esse mundo material que nós conhecemos, de cosmo no grego, né? Então nós conhecemos esse mundo, o mundo espiritual e o mundo físico. Uma pessoa que não conhece a Deus, conhece o mundo espiritual, ela conhece somente o mundo material, ela tem assim leves pressentimentos que existe algo, né, no mundo espiritual, mas não tem o conhecimento pleno, aquele conhecimento que nós temos. No mundo espiritual, irmãos, nós recebemos instruções de Deus para vencer a batalha do dia a dia. Nós recebemos instruções de Deus para vencer o mundo espiritual e também o mundo material. O mundo material que às vezes a luta aperta, vem a dificuldade, né? Mas Deus, ele tem dado graça para nós vencermos esse mundo espiritual. Por isso que em outros dias aqui, outras quintas-feiras, no passado nós temos um estudo aqui sobre batalha espiritual. No início desse ano nós fizemos uma série de estudos falando aqui sobre a batalha espiritual, sobre a armadura de Deus, como vencer uma batalha, quais são os nossos inimigos, e nós ficamos várias quintas-feiras aqui estudando sobre isso, aprendendo sobre batalha espiritual. Mas, irmãos, aonde eu quero chegar? Nós temos aqui, irmãos, uma realidade desse presente momento. E qual é a realidade desse presente momento? É que nós estamos vivendo um momento difícil e um momento de crise, né? Crise que está atingindo a economia, e essa crise ela está se espalhando no nosso Brasil e no mundo todo. Não é só o Brasil alcançado por uma crise devido essa pandemia desse vírus conhecido como Covid-19, no tal do coronavírus. Então atingiu, né, todo o mundo, né, todos os países foram atacados, e nós estamos aqui enfrentando ela. É uma coisa inédita para nós ficarmos confinados. Isso nunca aconteceu, pelo menos desde que eu me tenho por pessoa, por gente, eu nunca tinha visto um negócio desse. É novo, é atual. Então nós estamos fazendo o quê? Nós estamos se refazendo, estamos criando, tentando tomar novos caminhos, coisas que a gente não sabia como lidar com essa situação. Ainda não sabemos plenamente como lidar com essa situação. Então tem pessoas que estão se reinventando. Eu estava lendo uma matéria hoje de fábricas de roupas que deixaram de fabricar roupas para fabricar máscaras. Estão vendendo máscaras. Então os empresários, microempresários estão se reinventando no tempo de crise. Então eu, como pastor, eu estou pensando nesse momento, estou me virando, como posso, estou me virando nos 30, e já estou pensando também depois que acabar essa quarentena.
né? Porque ainda vai ficar ali os rastros da crise. Vai acabar a quarentena, mas o rastro da devastidão, né? O rastro ali do mal que a crise devastou, vai ficar. E como é que nós vamos resolver isso? Como é que nós vamos reorganizar tudo isso? Reposicionar novamente, né? Reconstruir alguns desastres que já aconteceram, desastres naturais em vários países, e também desastre de guerras, países como o Japão, por exemplo, quando ele foi atacado pelos Estados Unidos, com aquelas bombas que destruiu uma cidade, ali morreu mais de 70 mil pessoas, o Japão ele teve que se reinventar, teve que reconstruir novamente o seu país, depois da Segunda Guerra Mundial, depois do ataque dos Estados Unidos. Então ele se levantou e se tornou hoje um país de primeiro mundo, uma potência mundial. O Japão por quê? Porque ele aprendeu na crise. Então, até a crise nos ensina. Tem pessoas que estão vivendo esse momento, estão totalmente desesperadas. Tem pessoas que estão aí largando os pontos. Nós temos recebido notícias de pessoas com depressão, pessoas que estão tirando a própria vida, pessoas novas que estão se entregando para a tristeza, estão se entregando para a depressão. Mas, queridos, observando a palavra de Deus, nós encontramos aqui algo que pode nos trazer ânimo para a nossa fé e para a nossa alma. A nossa alma, nessa noite, ela pode ser motivada, despertada e curada através da palavra de Deus. Observe o texto que nós lemos, porque nós lemos o versículo 4, mas o versículo 1 de Mateus, capítulo 17, diz que Jesus ele tomou consigo 3 discípulos, Pedro, Tiago e João. Observe uma coisa, que Jesus ele era seletivo. Ele não carregava um bolo de gente assim para ter uma experiência sobrenatural. Jesus estava levando esses 3 homens porque seria um momento marcante, seria um momento de intimidade com Deus, seria um momento tremendo, um momento que ia marcar a vida desses homens. Então Jesus era seletivo. Nós precisamos aprender com Jesus, porque às vezes você quer vencer uma batalha e você convida muitas pessoas para te ajudar, e no meio dessas pessoas você vai encontrar pessoas negativas, pessoas pessimistas, pessoas que vão te jogar para baixo. Eu tenho costume de, quando eu vou fazer uma campanha, na minha casa eu já fiz isso, uma campanha de oração, aí eu seleciono aquelas irmãs que eu conheço, aquelas irmãs que às vezes não sabem ler, não tem leitura, mas ora 2, 3 horas por dia. E eu seleciono essas pessoas e trago e levo para a minha batalha. Outro dia eu fiz uma campanha de oração na minha casa, convidei umas irmãs da Assembleia de Deus, da Igreja Deus é Amor, e convidei aquelas irmãs que eu conheço, que eram irmãs de oração, irmãs tremendas, cheias de Deus, e nós oramos ali, fizemos 3 dias de oração, e Deus entrou com providência em poucos dias e deu vitória. Porque você precisa selecionar as pessoas que andam com você, que oram com você, que frequentam a sua casa. Então Jesus selecionou 3, mas ele tinha 12, mas ele selecionou só 3. E esses 3, que eram Pedro, Tiago e João, o que ele fez? Em particular. Observe o versículo 1 de Mateus capítulo 17, a palavra particular. Você já ouviu essa expressão? Eu nasci na igreja, e na igreja eu ouvia muitos pastores falar essa palavra: Deus vai ter um particular com você. E a gente não entendia, mas que negócio é esse de particular? Ou seja, Deus vai ter um encontro com você. Você pode estar andando em grupinho, você pode estar envolvido no meio do povo, você pode estar meio distraído, mas tem um momento que Deus vai te chamar para um particular. Foi o que Jesus fez com Pedro, Tiago e João. Vem para cá. Por quê? Porque nós vamos ter um particular. Oh glória, oh coisa tremenda, um particular. Não é qualquer pessoa que pode estar perto, não é qualquer um, não. Porque, irmãos, Jesus, ele não faz acepção de salvação de pessoas.
Ah, mas Jesus faz acepção, pastor, ele convidou só os 3. Não, Jesus não faz acepção para a salvação, mas para um particular, para uma experiência, para usar. Jesus, ele seleciona os seus. É por isso que eu digo na igreja, quem busca mais, recebe mais. Às vezes a pessoa está na igreja, há tanto tempo na igreja, não recebe graça de Deus, não recebe unção de Deus, não recebe renovação espiritual, não recebe dons do Espírito, não recebe batismo com o Espírito. Aí às vezes chega um irmãozinho ali, o irmão é novo convertido, mas o irmão ora de manhã, ora de tarde. Se vai ter consagração na igreja, ele está. Se vai ter vigília na igreja, ele participa. Se o pastor convida os irmãos para subir ao monte para orar, ele está lá no meio. Se o pastor diz assim, ó, nós vamos fazer um trabalho na madrugada de evangelismo, ele está envolvido. Está envolvido em tudo, está buscando. Deus, ele começa a encher e começa, irmãos, levantar aquele irmão. Por quê? Porque quem busca mais recebe mais. Não quer dizer que aquele que não busca não vai ser salvo. Não, eu não estou falando sobre salvação, porque eu já disse aqui, Jesus não faz acepção para salvar, mas para usar. Quem busca mais recebe mais. Oh glória! Então Jesus teve um particular com esses 3 homens, e a Bíblia diz que Jesus pegou esses 3 homens, Pedro, Tiago e João, e chamou, conduziu em particular, e a Bíblia diz que levou os 3 para um alto monte. Dentro da geografia bíblica, se você estudar a geografia bíblica, esse monte, ele ficava localizado no conhecido chamado Monte Tabor. O que significa Monte Tabor? Significa monte da altura. Era alto, muito alto. Então Jesus tira esses 3 homens e leva para um lugar alto. Um lugar alto. Irmão, Jesus, ele não nos chama para um lugar baixo. Ah, minha fé está baixa. Não foi Jesus que fez isso. Ah, pastor, a graça, a unção de Deus, parece que eu estou perdendo, está diminuindo. Não foi Jesus que fez isso. Porque quando Jesus convida os seus, ele convida sempre para o alto, sempre para elevar, sempre para levantar mais, sempre para edificar mais. Quem gosta de jogar você para baixo não é Jesus. É Satanás. Satanás falou isso para Jesus lá em Mateus capítulo 4. Se tu és filho de Deus, lança-te daqui para baixo. Satanás joga o homem para baixo. Satanás quer ver você assim, ó, caído, cabisbaixo, incrédulo, entristecido, abatido, sem esperança, sem fé. Quem joga para baixo é Satanás. Mas Jesus não. Ele te convida você para subir para o Monte Tabor, para as alturas. Ele quer elevar a sua oração essa noite. Ele quer elevar a sua adoração essa noite. Ele quer elevar a sua fé essa noite. A tua espiritualidade que está baixa. Parece que o nível está baixo. Você lembra de uma crise que teve aqui em São Paulo algum tempo? A crise da água, porque diz que as represas estavam com nível de água baixo. Então houve aquele momento que não havia água nas casas. A água tinha fechado as torneiras, não tinha água. Tinha aquele momento que você ia abrir a torneira para, cadê a água? Não tem água. Não tem água, por quê? Porque o governo mandou economizar, tem que economizar água. E aí ficou aquele negócio, muitas cidades sem águas, às vezes ficava 2, 3 dias sem água, porque o nível estava baixo, e o nível baixo gera estresse, o nível baixo gera, irmãos, problemas, gera prejuízos. Quantas pessoas tiveram prejuízos por falta de água? Então quando o nível da sua fé está baixo, isso vai gerar um prejuízo espiritual, porque tudo aquilo que você construiu em monte, olha, começa a fazer uma análise, recapitular tudo aquilo que você fez no longo desses anos que você serve a Deus. Quantas vezes você esteve na igreja, quantas vezes você subiu ao monte, buscou, jejuou a Bíblia, pastor, eu li a Bíblia toda e buscou, fez um grande investimento espiritual. Para quê? Para chegar hoje, 2020, a tua fé está com nível baixo, a tua espiritualidade está com nível baixo. Essa
essa noite te convida para subir às alturas. Deus essa noite te convida para elevar a sua fé. É tempo de subir a espiritualidade. É tempo de subir o nível espiritual. Eu quero profetizar para você que está me assistindo. Você pode estar caído. Talvez você está se conformando com a pandemia, com a quarentena. Está dizendo, está muito bom ficar em casa. Eu vou cultuar de casa agora. Eu vou ser um crente da internet. Talvez a sua fé está diminuindo dia após dia. Você perdeu o hábito de orar, de jejuar. Você perdeu o hábito de cultuar. Talvez você nem ia assistir essa live, mas por acaso você entrou nas redes sociais e viu que Adão está ao vivo, está assistindo. Deus manda eu te dizer que Ele vai provocar no teu espírito, na tua alma nessa noite, um despertamento espiritual. E Ele vai te elevar para o monte. Ele vai te levar para o Monte Tabor. Ele vai te levar para as alturas. Porque Deus, Ele tem uma chamada, promessa na tua vida. Satanás, ele está fazendo de tudo para interromper a promessa de Deus na tua vida. Mas eu estou profetizando, essa noite o nível da unção vai subir. O nível do poder do Espírito vai subir. O nível da oração vai subir. O nível da espiritualidade vai subir. Porque Deus está te visitando essa noite. Oh, glória. O Espírito de Deus visita o teu coração essa noite. Satanás tem armado laços terríveis contra a tua vida, para acabar com a tua vida, para acabar com a tua casa, para acabar com a tua autoestima, com a tua vida moral. Mas o Espírito de Deus, Ele manda eu te dizer que essa noite Jesus chegou primeiro e quebrou o laço. Satanás só teve o trabalho de preparar o laço. Satanás só teve o trabalho de armar tudo. Mas Jesus chegou primeiro, está cortando o laço. Receba o livramento da parte de Deus essa noite. Receba o livramento na tua vida. Receba o livramento no teu casamento. Porque o adultério não entra na tua casa. O Espírito de Deus está dentro da tua casa. O adultério não vai destruir a tua família. Oh, glória. Oh, bendito é o nome de Jesus. Quando Jesus chegou aqueles 3 homens, e Jesus levou aqueles 3 homens na altura, no monte, a Bíblia diz que o rosto de Jesus se transfigurou-se. O que é transfigurar-se? A palavra no grego é uma metamorfose, é uma mudança. Ele transfigurou, e a Bíblia diz assim que o rosto dele resplandeceu como o sol. Por que como o sol, pastor? Porque a Bíblia diz em Malaquias que nascerá em vós o sol da justiça. Oh, glória. O sol da justiça, oh glória. Então o rosto dele resplandeceu como o sol. E a Bíblia diz que as vestes de Jesus, ela se tornou branca como luz. Então veja isso, que coisa tremenda. Porque o rosto dele era como o sol, e a veste branca. Porque como sol, como justiça, como santidade, como resplendor. Fala-se da presença, da glória de Jesus. Mas quando fala da veste, que estava ali o resplendor também, a luz na veste, a veste branca, fala de santidade. Ou seja, a glória, ela tem que casar com a santidade. A glória de Deus, ela tem que caminhar com a santidade. Não adianta você dizer, eu sou uma pessoa cheia da glória, eu sou uma pessoa cheia da unção, eu sou uma pessoa cheia do Espírito, e não ando em santidade. Isso não vai dar certo. Isso é um problema sério. Tem muita gente caminhando só com a glória e deixando a santidade de lado. Meu irmão, glória de Deus não quer dizer que você tem aval do céu. Você ser cheio do Espírito, falar em língua estranha, não quer dizer que você vai entrar no céu. Não, não. Você precisa ter a glória, mas você precisa ser santo. É por isso que a Bíblia diz assim: em todo o tempo sejam alvas as tuas vestes, e nunca falte um óleo sobre a tua cabeça. O que é isso? É glória de Deus. Óleo é unção, é glória de Deus. E veste branca é santidade. A igreja, ela tem que ter unção, mas ela tem que ter santidade. A igreja tem que ser cheia do Espírito, tem que ter os dons espirituais, mas ela tem que ser uma igreja santa, uma igreja preparada para a volta de
Cristo, uma igreja que está aguardando o arrebatamento. Nós temos que caminhar em santidade. Quem quiser andar na bagunça, deixa andar. Quem quiser andar, irmão, em pecado, deixa andar. Faça a tua parte, porque a Bíblia diz assim: quem é santo, se santifique-se mais ainda, e quem é sujo, se suje mais ainda. O nosso problema, sabe qual é o nosso problema? É que nós estamos preocupados com a vida dos outros. Ah, mas fulano está fazendo, fulano está pegando, fulano caiu, fulano não sei o que, eu vou fazer também. Eu quero dizer uma coisa para você que está me assistindo: o que Deus tem com você, Deus não tem com fulano. Perceba que Deus levou Tiago, Pedro, João para o monte, mas não convidou os outros, não convidou os outros discípulos. Sabe por quê? Porque com cada um Deus tem um propósito diferente. Tem coisa que Deus exige mais de você, e Deus está dizendo: de você eu exijo santidade, de você eu exijo renúncia, de você eu exijo uma vida consagrada a mim. Glórias, aleluia. O rosto dele era como o sol, e as vestes dele eram uma veste branca como luz. Aí a Bíblia diz no versículo 3, Mateus 17, versículo 3: e apareceu Moisés e Elias. Que negócio é esse, pastor Daniel? Mas eles morreram, eles não estão mais na terra, e agora eles vieram, desceram. Mas Elias, ele foi arrebatado num redemoinho. A carruagem de fogo dividiu, e o redemoinho levou Elias para o céu. Moisés é um mistério de Deus. Mas por que apareceram esses dois homens nesse encontro sobrenatural? Preste atenção aqui. Porque Moisés representa a lei de Deus. Elias representa os profetas. Então Moisés representa a lei, mas Elias o profeta, ou os profetas. E Cristo, ele entra nisso representando a graça. Então nós temos aqui a lei, os profetas e a graça. Não tem como você dizer assim: eu só acredito no Novo Testamento. Queridos, eu tenho ouvido pregadores, pastores de igreja, dizendo que na minha igreja eu só prego o Novo Testamento, eu só acredito no Novo Testamento. Não existe respaldo bíblico para essa tese. Isso é uma heresia. Jesus nunca desprezou o Antigo Testamento. Inclusive o Novo Testamento, irmãos, ele é a ligação, a confirmação, é uma ajunção do Antigo Testamento. Você vai ver Jesus falando de Jonas, você vai ver Pedro em Atos falando de Joel, você vai ver nas cartas paulinas Paulo falando de Abraão, falando de Moisés. Não tem como você usar o Novo Testamento desprezando o Antigo Testamento. Então Jesus, ele está se apresentando aqui para os discípulos, mostrando Moisés, a lei, mostrando os profetas, mas entrando a graça também, porque com os três você aprende. Glória. Com os três vai estruturar a sua fé. Um vai completar o outro. Glória. No entanto que o Antigo Testamento, em todos os livros, aponta para a cruz, aponta para Jesus. As profecias da vida do Messias você vai encontrar no Antigo Testamento. Se você ler os Salmos de número 22, você vai ver ali a história do Messias, como ele morreu, a traição. Pode estar tudo em Salmos de número 22. Se você estudar o livro de Isaías, porque o livro de Isaías, ele é como se fosse uma mini Bíblia. Tem 66 capítulos. A Bíblia tem 66 livros. O livro de Isaías é o livro que mais profetiza, ou um dos que mais profetiza sobre o Messias, seu nascimento, sobre o seu sangue. Você vai ver sobre a morte na cruz, que ele verdadeiramente levou sobre si as nossas dores, Isaías 53. Então você vai encontrar vários textos falando do Messias. Então o Messias aqui não está desprezando os profetas, e também ele não está desprezando a lei, porque você precisa entender o que é lei de cerimônia, cerimonial, e lei moral. Lei cerimonial, muitas delas foram direcionadas aos judeus.
guardar o sábado, né? Rituais, alguns rituais, leis civis, porque quando Deus tirou o povo de Israel, escute isso, porque tem muita gente aí, irmão, falando muita besteira, tem gente sendo movida por pregadores de YouTube, de pessoas que não conhecem, não têm experiência com Deus, não conhecem a Bíblia, e fica aí dando uma de professor. Irmãos, você precisa aprender a ser aluno, porque o professor é Jesus, o professor é o Espírito de Deus. Então, quando Deus tirou o povo de Israel do Egito, toda a cultura do povo de Israel, ela foi construída pelo próprio Deus. Deus falou: esse povo vai ser minha nação santa, vai ser um povo separado. Então, a cultura deles, a forma deles se comportar, as leis civis, leis morais, leis cerimoniais, tudo foi o próprio Deus que ortogou. Foi o próprio Deus que deu. Então perceba que Deus, Ele está aqui manifestando algo extraordinário na vida de Pedro, Tiago e João. Um completa o outro. Amém? É por isso que essa igreja, a Assembleia de Deus, Avivamento Mundial, nós pregamos as doutrinas da Bíblia. Não é uma doutrina. Porque se você pegar uma doutrina e se isolar em uma doutrina, isso se torna uma heresia. Não, mas a Bíblia tem doutrinas bíblicas. Tem a doutrina da salvação, tem a doutrina do arrebatamento, tem a doutrina do Espírito Santo, tem a doutrina, do céu, a doutrina do inferno. Tem várias doutrinas bíblicas que essa igreja prega. Então veja que ele está mostrando isso. E aí quando, irmãos, a Bíblia diz que quando Pedro, ele observa aquilo, Moisés, Elias nessa aparição, porque mais na frente nós vamos perceber que isso foi uma visão, uma manifestação espiritual de Deus. Aí Pedro, ele observa aquilo, no versículo 4, Pedro toma a palavra e ele diz a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Estava acontecendo um sobrenatural, e Pedro disse: bom é estarmos aqui. A ideia de Pedro era boa, sim ou não? Mas não fazia parte da missão. Às vezes nós trazemos ideias para a nossa vida. Vou fazer isso, vou fazer aquilo. São ideias boas, mas não fazem parte do propósito de Deus. Você já perguntou para Deus? Porque tem coisa que é bom para você, mas não é bom para Deus. Não faz parte da ideia de Deus para a tua vida. Pedro disse: olha, bom é estarmos aqui. Por quê? Porque lá embaixo estava pegando fogo. Lá embaixo já estava todo mundo querendo perseguir Jesus, matar Jesus. Perseguir, já era perseguido, mas já estava tudo tramado contra Cristo. Então Pedro falou: vamos ficar por aqui. O negócio aqui está bom. Essa vida aqui que nós estamos criando, esse novo reino, está bom. Vamos ficar aqui. Vamos criar o nosso império aqui. Pedro estava com a mentalidade de império, se isolando. Vamos ficar aqui só nós. Sabe aquele tipo de crente, irmãos, que ele quer pegar Cristo só para ele? Só ele é crente, só a salvação é só dele, a fé é só dele, e é só dele, o grupinho pequeno dele, e é nós. Isso é mente de império. E percebe que nenhum imperador, todos os homens que tiveram mente de império, se arrebentaram. Eles ficaram um tempo no império, mas um dia o império deles caíram. Todos os homens que foram imperadores, toda a história você lê, você descobre isso. O Nero, os imperadores, antigos imperadores de Roma, os imperadores comunistas, quantos que lutaram, criaram, mas arrebentaram, caíram o reino deles. Homens ditadores, que nós poderíamos aqui falar vários nomes, de homens ditadores com mentalidades comunistas, uma mentalidade comunista maligna, que criaram seus impérios. E esse espírito maligno, irmãos, ele afeta a mente de algumas pessoas, porque Pedro está dizendo: vamos ficar aqui, bom é estarmos aqui. Aqui é o nosso lugar, aqui é só nós. Vamos ficar aqui.
Tem gente que está com essa mentalidade: bom é estarmos aqui, não precisa mais congregar, a igreja vai abrir. Para quem? Para a igreja. Para que servir a Deus na igreja? Dá para ser um crente em casa, dá para ser um desigrejado. Então para quê? Bom é estarmos aqui. Essa era a mentalidade de Pedro. Quando a gente traz as nossas ideias para as experiências espirituais. Nós estamos vivendo um momento espiritual, aí a gente traz as nossas ideias da terra, as nossas ideias mundanas, as nossas ideias capitalistas, malignas, maléficas, a nossa mentalidade de criar o nosso império, o nosso reino. Aí Pedro queria criar o reino dele. É tão verdade que Pedro fala assim: bom estarmos aqui. Se queres, olha só, se queres, façamos aqui 3 cabanas, façamos aqui 3 tabernáculos. Jesus, eu faço. Eu, Tiago e João, a gente faz aqui uma tenda, uma cabana para o Senhor, uma cabana para Elias e uma para Moisés. Olha, irmão, a mentalidade de Pedro, um momento espiritual, e ele com a mente carnal, uma mente terrena. Tem gente assim, tem gente que ouve uma palavra espiritual, mas ele traz a carnalidade para dentro da palavra. Essa palavra não é assim. Não, dentro da hermenêutica, da exegese, não é assim. Não, o pastor deve estar jogando alguma indireta para mim. Não, você traz essa carnalidade. Pedro estava assim. Em vez dele aproveitar aquele momento tremendo, em vez dele buscar algo maior, mais íntimo para a vida dele, ele estava dizendo: vou fazer 3 cabanas. Vamos fazer 3 cabanas, Jesus. Vamos se acomodar aqui em cima. Vamos morar aqui em cima. Vamos montar a nossa vila aqui em cima. A nossa vila aqui, eu faço a cabana, o Senhor fica escondido aqui. Vou montar a minha cabana aqui. Tem crente montando cabana. É minha vida, é do meu jeito. Vou fazer a minha cabana. Vou levar a minha vida assim. Ninguém tem nada a ver com a minha vida. Pastor não manda em mim, igreja não manda em mim. Vou fazer a minha cabana. Pedro estava com essa mentalidade. Construtor de cabanas. Nós estamos vivendo essa realidade. Todo mundo pensando em fazer cabanas. É por isso que hoje, escute bem, hoje no mundo político está essa guerra toda, porque todo mundo está querendo fazer cabanas e ninguém está pensando no povo. Pedro estava pensando nas cabanas, Jesus estava pensando no povo. Jesus estava pensando em descer do monte para morrer na cruz pela humanidade. Jesus tinha uma mente de reino, Pedro tinha uma mente de império, de um reino carnal. Construtor de cabanas. Até quando você vai ter essa mentalidade? A Bíblia diz que Jonas, ele construiu lá uma cabana para ele, ficou lá, esperando Nínive ser destruída. Ele pregou para Nínive, Nínive se arrependeu e ele ficou com raiva. Porque o reino de Deus foi estabelecido em Nínive, porque o povo jejuou, o povo consagrou, o povo chorou, o povo se arrependeu, até os animais jejuaram, e ele não gostou de ver o trabalhar de Deus, porque tem pessoas egoístas, que só quer ver Deus trabalhar na vida dela, como Pedro, como esses homens estavam ali. Não, trabalhar é só para nós, esse negócio de ver Elias, de ver Moisés, é só para nós. Não, tem muita coisa que Deus está fazendo. Elias estava com essa mentalidade. Elias falou: olha Deus, todos os profetas morreram, só ficou eu. Deus falou para ele: o quê? Tem 7.000, rapaz, guardado numa caverna, escondido. Eu preservei 7.000. Você está achando que o mundo é seu quintal? Você está achando, irmão, que Deus só tem negócio com você, que você é o tal, que você é o cara? Deus está dizendo: desmanche essa cabana hoje, desfaz a cabana, porque o reino de Deus precisa ser estabelecido. Tem muita gente para ajudar. Tem muita gente necessitada, principalmente nessa pandemia. Tem gente precisando de cesta básica, e você escondidinho na sua cabana aí. Tem gente que não está recebendo auxílio emergencial, e você está bem aí com o seu salário, né?
Tem gente, irmão, que foi mandado embora do serviço, não vai receber nada. Vários pastores estão fechando a igreja. Não é fechar por causa da crise, não. Estão fechando porque não tem dinheiro para pagar aluguel. Estou recebendo várias notícias de pastores, estou orando por esses pastores. Teve um irmão que ele disse que só ele recebeu a notícia de 18 pastores. 18, fecharam a igreja, fecharam, entregaram, fecharam, pegaram os objetos da igreja e levou para o quintal da casa dele, porque não tem dinheiro para pagar aluguel. E um monte de crente fazendo cabana. Um monte de crente aí, irmãos, fazendo cabana. Tá bom assim, vamos fazer a cabana e vamos se acomodar aqui. Sabe o que aconteceu quando Pedro falou assim, ó? Quando Pedro falou assim, façamos aqui 3 cabanas. Sabe o que aconteceu? O versículo de número 5. Leia aí na tua casa, Mateus 17, versículo 5. E estando ele ainda a falar, Pedro estava falando, estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu. Sabe o que vai acontecer com muitos crentes? A nuvem luminosa, a nuvem da glória de Deus vai interromper a tua fala e os teus projetos. Isso já aconteceu muitas vezes comigo. Quantas vezes eu criei projetos e falei, vou fazer assim, vai ser assim. Eu me lembro, muito novo ainda, Deus dizia que ia me levantar como pastor. Eu dizia assim, quando eu tiver 45 anos, 50 anos, aí eu vou ser pastor. Mas jovem não. Quando eu completei 21 anos de idade, comecei a pastorear. Sabe por quê? Porque a nuvem chegou antes de eu concluir o meu projeto. A nuvem vai chegar na tua casa antes de você estabelecer os teus planos, os teus projetos, porque só vai dar certo na tua vida aquilo que é plano e projeto de Deus. Pedro, vamos fazer. Aí a nuvem chegou. A nuvem chegou. A nuvem chegou lá no monte. Glória. Aquela nuvem poderosa, aquela nuvem que guiava o povo de Israel lá no deserto. É aquela mesma nuvem, ela chegou. Ela chegou. E coisa linda é quando Deus interrompe os nossos projetos. Por isso que Jó, ele bradou e disse, bem sei que tudo podes, e nenhum dos seus planos, seus projetos podem ser impedidos. Deus vai interromper o projeto de alguém que está me assistindo. Você já colocou tudo no caderno, anotou na folha, vai ser assim, vai ser assim, vai ser assado. A nuvem vai chegar aí. Esse projeto aí não vai dar certo, porque não é de Deus, é projeto seu, é projeto de mentalidade de império, é projeto de alguém que quer construir uma cabana e ficar de boa aí. Não, Deus vai arrebentar tudo. A nuvem vai chegar aí e vai tratar com você, porque Deus levou aqueles 3 homens para o particular. A nuvem chegou, glória. A nuvem chegou, oh glória. A nuvem chegou, coisa linda quando a nuvem chega. Quando a nuvem chega, eu tenho que me render à nuvem. Quando a nuvem da glória chega, eu tenho que me humilhar. Quando a nuvem da glória chega, eu tenho que dizer, não, quem manda é Ele, quem faz é Ele, quem está no comando é Ele. Eu sou bom, sou simples, eu sou servo. Ele é o oleiro, eu sou vaso. Quem está por cima é Ele, eu estou por baixo. Imagine só, porque Pedro estava lá no monte, estava lá alto. Imagine, nós estamos aqui com o mestre, olha que coisa boa. E aqui nós estamos vendo Elias, o profeta. Nós estamos com os profetas, estamos com a lei, estamos com Jesus, que é a graça. Está tudo bem, está tudo bom, nosso império, que muito bom. Vamos fazer cabana, vamos ficar por aqui mesmo. Bom estarmos aqui. Aí a nuvem chega e mostra que ainda existe algo maior. Algo maior. Você está achando que o que Deus tem falou? Não, pastor, já está muito bom. Já cheguei no Monte Tabor. Não, pastor, já cheguei no nível. Está bom assim, ó. Eu só quero ser esse crente, esse obreiro. Tá bom, tá ótimo assim. Existe algo acima ainda para Deus fazer. Sabe o que aconteceu? Quando a nuvem chegou, a Bíblia diz que da nuvem saiu uma voz. E essa voz que saiu da nuvem, essa voz,
ela dizia assim: este é o meu filho amado, a quem me comprazo. Glória a Deus. A mesma expressão que aconteceu lá no batismo de Jesus, Mateus capítulo 3, quando Jesus foi batizado no Rio Jordão, que uma voz bradou e disse: eis aí, esse é o meu filho amado, a quem me comprazo. A mesma expressão. O que é isso, pastor? O que é isso? Por que essa voz veio na nuvem? Primeiro, essa voz sobressaiu a voz de Pedro. Entenda uma coisa: a voz de Deus está acima da tua voz. A última palavra tem que ser de Deus. Segunda coisa, quando Deus, ele brada na nuvem e ele fala assim: eis aí, o meu filho amado, ou este aí é o meu filho amado, a quem eu tenho prazer, a quem eu tenho alegria, escutai-o ele. Sabe o que Deus está dizendo aqui? Vocês precisam aprender o que é paternidade. Vocês são discípulos, serão apóstolos, mas precisam aprender que antes de tudo, vocês precisam aprender a serem filhos. Glória. E qual é o grande problema, irmãos, da igreja? É que a igreja não aprendeu a se relacionar com Deus dentro de uma paternidade. As pessoas vêm para a igreja e clamam e oram, mas não conseguem ter um relacionamento com Deus de filho e pai. Por quê, pastor? Por quê? Um dos motivos. Tem muita gente, irmãos, muitas pessoas que estão me assistindo, que talvez nunca teve um carinho de um pai. Tem pessoas que estão me assistindo que talvez o seu pai era um pai bruto, era um pai que te batia. Tem gente que está me assistindo que talvez o seu pai era um pai alcoólatra, um pai abusivo, um pai terrível, um pai que não ofereceu amor. Então quando você chega na igreja, que o pastor fala assim: olha, Deus é pai, já gera um bloqueio na tua mente. Por quê? Porque você nunca teve um relacionamento de pai e filho, você nunca entendeu o que é paternidade. E hoje, nessa palavra, sabe o que Deus está dizendo? Que Ele vai restaurar a paternidade na sua vida. Glória. Você vai entender o que é ser filho. O seu relacionamento com Deus tem que ser um relacionamento de filho. Quando Jesus leva os discípulos para o monte, Ele transfigura, Ele marca a vida daqueles homens. Deus ali se manifesta e mostra para aqueles 3 homens o valor da paternidade. Deus não quer que você seja um simples membro de igreja, um frequentador de igreja, um congregado de igreja. Não, existe algo acima disso. O que é? É ser filho de Deus, é ver Deus como pai. E quando você entende que Deus é pai, você vai entender que você está debaixo dos cuidados do verdadeiro pai, porque o verdadeiro pai vai ter amor para te dar. O verdadeiro pai, ele vai cuidar de ti, da tua casa. O verdadeiro pai gera segurança, protege. Talvez você não teve isso com seu pai da terra, mas o pai espiritual, o pai eterno, o pai das luzes, ele está dizendo para você: eu sou seu pai. Ande como filho, se comporte como filho, se posicione como filho, porque quando você se posicionar como filho, eu serei o seu pai. Glória. Aleluia. A gente olha para Deus como um ditador. Deus vai matar, Deus não sei o que, Deus vai e tal, e Deus. A gente olha para Deus como um tirano. Não que Deus não faça justiça, Deus faz justiça. Eu sempre digo aqui na igreja que a medida do amor de Deus é a mesma medida da justiça de Deus. Qual é o tamanho do amor de Deus? É o tamanho da justiça dele. Amém, irmãos? Ah, pastor, então Deus está no inferno. Deus está como? Através da justiça dele. Não é que Deus está lá, mas a justiça dele está lá, fazendo juízo contra aqueles que não serviram a Jesus, contra aqueles que viraram as costas para Deus.
Então eu quero chamar você para uma paternidade essa noite. Eu quero que você entenda que servir a Deus é ser filho de Deus. Pare com essa coisa, pare com essa mentalidade desse evangelho raso, que você não entende, que você está aí com raiva de Deus. Estou com raiva de Deus, pastor. Por quê? Porque eu entrei lá no aplicativo e está em análise. Eu abro lá e está em análise. Deus não olha para mim, pastor. Isso é mentalidade de filho. Filho sabe que se estiver em análise, e se não chegar o dinheiro de uma parte, de alguma parte chegará. A Bíblia diz lá no livro de Esther, quando Esther começou a jejuar, porque havia uma trama ali de Amã contra Mardoqueu, Esther começou a jejuar. Ela disse assim, de alguma parte me virá o livramento, socorro. Ela não expressou o nome de Deus, mas dá uma a entender, traz ao entendimento que ela estava aguardando um socorro da parte do céu. Se não vier, irmãos, eu estou profetizando para a tua vida essa noite. Se não vier a tua bênção do auxílio emergencial, se não vier a tua bênção da tua empresa, ou de alguém que está te devendo, eu não sei as suas condições, eu quero dizer uma coisa: se posicione como filho a partir de hoje, porque quando você é filho, Deus ele vai se manifestar como pai. Oh glória, como pai ele cuida de ti. Se ele cuida das aves, imagine de ti. Se ele cuida da natureza, imagine o que ele fará por ti. Eu estou dizendo que o problema não está em Deus, o problema está em nós. Nós, como filhos, a paternidade da nossa vida, da nossa fé, é uma paternidade obscura, é uma paternidade bagunçada, é uma paternidade que você trouxe lá da sua casa, do seu pai que era mau, e aí quando fala que Deus é pai, você se assusta, e essa coisa toda. Eu estou dizendo, eu estou te mostrando na Bíblia que o pai que se manifestou ao filho lá no monte da transfiguração é o pai que cuida, é o pai que abençoa, é o pai que entra com a provisão, é o pai que dá livramento, é o pai que honra na terra. Eu estou dizendo, se posicione como filho hoje, porque Deus vai entrar na tua casa não como destruidor, Deus não vai entrar na tua casa como tirano, como ditador. Deus vai entrar na tua casa como pai, como pai. O que tiver fora ele vai colocar no lugar, o que tiver faltando ele vai providenciar, mas nada faltará para a tua vida quando você se posicionar como filho. Aleluia. Você é filho? Sou membro de igreja, então continua sendo membro, porque quando você for só membro de igreja, você não vai ter compromisso com o pai. Porque tem até gente que é membro de igreja e não tem compromisso nem com a igreja, mas é membro de igreja. Quando eu me posiciono como filho, eu sei que ele cuida de mim. Tem gente me ligando dizendo: pastor, como é que o senhor está fazendo? Você que não sabe, você que está me assistindo, essa igreja aqui, nós temos igreja em Pernambuco, no Ceará, na Bahia, Mato Grosso do Sul, várias cidades no interior de São Paulo. Temos igrejas em Carapicuíba, em Itapevi, em Osasco, em Budas Artes, São Paulo capital, várias igrejas. A maioria delas pagam aluguel. Nós mantemos várias famílias, missionários. Como é que o senhor está fazendo, pastor? Tem gente me ligando. O senhor está sem dormir, o senhor está tomando calmante, como é que o senhor está fazendo? Sabe o que eu estou fazendo? Estou me posicionando como filho. Como filho. Como filho. O filho conversa com o pai. O filho expressa para o pai as necessidades. O filho está debaixo dos cuidados do pai. O filho ele pode estar meio abatido, mas o pai chega com a palavra. O filho pode estar meio duvidoso, mas será que eu sou filho ainda? Ele vem e ratifica com essa palavra: este aí é meu filho amado. E não é qualquer filho não, é filho amado. Não é filho rebelde, não é filho, é filho largado, não, é filho amado, amado do pai. Você tem noção que
pastor, meu marido eu acho que não me ama. Faz uns 10 meses, pastor, que ele não me empresta o cartão de crédito. Pastor, meus filhos acho que não me ama. Me responde, é um bando de rebelde. Você sabe o que é ser amado de Deus? Só sabe quem é ser amado de Deus quem se posiciona como filho. Se posiciona como filho crente. Deus te trouxe para essa experiência espiritual, para você entender o que é ser filho. Ser filho de Deus. Ser filho de Deus. Esse negócio uma hora é crente, uma hora desvia, uma hora está cheio de Deus, uma hora está cheio de diabo. Isso não é coisa de crente. Isso é coisa de religioso. Isso é coisa de gente que só frequenta igreja. Não é filho. Não ainda. É um autêntico filho. Um dia desse eu estava assistindo um filme. Recomendo que você assista esse filme. Torturado por amor a Cristo. Assista esse filme. Quando os comunistas, eles invadiram a Romênia. Os comunistas da Rússia. Eles invadiram o país da Romênia. E eles prenderam um pastor, homem de Deus, de oração. E aí, esse pastor foi torturado. Batiam nesse pastor, torturavam esse pastor. E aí, pegaram o filho desse pastor e começaram a torturar esse pastor, para esse pastor negar a fé, entregar os outros cristãos. E aí, aquele pastor já ia negar Cristo. Aí, o filho dele olhou para ele e falou: pai, não negue, não negue, não negue, pai. Porque vale a pena ser torturado por amor a Cristo. O pai teve que ver o filho morrer. Observe, morrer. Mas ali havia uma identidade, uma autenticidade do DNA, da paternidade espiritual. Porque aquele menino morreu por amor a Cristo. E o seu pai teve que sofrer, vendo ele morrer. Glória. Vendo ele morrer. Glória. Mas aquele menino entendeu o que é ser filho de Deus. Sabe o que é ser filho de Deus? Não é abandonar Deus na hora do sofrimento, na hora da pandemia. Eu não sou crente mais. Agora eu estou desse jeito mesmo. Agora aproveitar que eu estou em casa, eu vou me arrebentar, eu vou me contaminar, eu vou assistir tudo que não presta mesmo, vou alimentar minha carne. Você é filho de Deus. Você não entendeu nada do que é paternidade. Nada. Nada. Nada e nada. O filho que ele entende a paternidade, ele se posiciona como filho, ele tem os atributos de Deus na vida dele. A Bíblia diz que Deus é amor, ele começa a amar. A Bíblia diz que Deus é bondoso, ele começa a ter bondade. A Bíblia diz que Deus é misericordioso, ele começa a ter misericórdia. Se você não tem esse tipo de atributo na tua vida, você não é filho. Você é um religioso de igreja, mas Deus está mandando você subir o nível essa noite. Essa palavra vem de encontro à nossa fé. Irmão, eu não quero aqui ficar pregando uma palavrinha. Sabe aquela palavrinha, Deus vai dar vitória, Deus... Irmão, nada contra quem prega essas coisas. Amém, que Deus te abençoe, que Deus continue te usando. Mas a palavra que eu tenho para a tua vida é essa. É tempo da gente se posicionar como filho. Na tua casa, no teu bairro, na tua empresa, na tua igreja. Passou na igreja, tem muita gente errada na tua igreja. Mas se você for filho, você vai fazer a diferença. Porque a Bíblia fala que é o joio e é o trigo. E quem, irmãos, é trigo. O trigo está ligado à paternidade, é filho. Você precisa ser diferente. Seja trigo, seja luz, seja sal, seja filho. Seja diferente. Glória a Deus. Aleluia. Não dá tempo de eu pregar mais. Nós já vamos louvar a Deus. Mas deixa eu falar uma coisa para vocês. Quando a nuvem vem e a voz de Deus fala: olha, isso aí é meu filho amado, escutai. Aí os discípulos ali caíram ali, ficaram com temor, com medo. Jesus falou: não precisa vocês ficar com medo não. Sabe o que aconteceu? Jesus falou assim: vamos descer, versículo 9. E desceram eles do monte. Sabe por que Deus está falando com você essa noite? Porque você tem uma missão para fazer. Você precisa retornar. Você vai retornar ao trabalho diferente. Deixa eu falar uma coisa para vocês que estão me assistindo. Em breve os cultos vão retornar. Em breve nós vamos ter cultos presenciais, em nome de Jesus. E quando a gente voltar a fazer os cultos presenciais, você precisa voltar diferente. Viu?
Você que é obreiro que está me assistindo, você que é pastor que está me assistindo, você precisa voltar diferente, pastor. Obreiro da casa de Deus, você precisa voltar com mais responsabilidade, com mais temor a Deus. Deus permitiu esses discípulos, Jesus levou esses discípulos àquele monte, tiveram uma experiência e eles desceram, mas eu tenho certeza que eles voltaram, desceram diferente. Esse negócio de você vai para a igreja, ter uma experiência, vai na Santa Ceia e dá glória, fala em língua, mas nunca muda de vida. Eu já vi gente tomar ceia na igreja, terminar o culto, tá brigando com a irmã lá fora, na calçada da igreja. Acabou de tomar Santa Ceia, está discutindo, falando alto, gritando. Que fé é essa? Que evangelho é esse? Que mudança é essa? Porque quando Jesus transfigurou, ele está dizendo que o evangelho é mudança, é transformação. O que é isso? O que é isso que nós estamos vivendo? Vamos aproveitar esses dias que estamos confinados para a gente reposicionar nossa fé, para a gente corrigir alguns erros, para a gente se posicionar como filhos, para quando a gente voltar a cultuar com vontade, mas vir para a igreja para orar. Nós temos as nossas reuniões, irmãos, na hora da oração, que o pregador, o orador está aqui orando meia hora de joelho, 90% da igreja está sentada. 90% da igreja. O povo não consegue orar 10 minutos. E se não ora na igreja, porque a igreja, né, numa parte simbólica, Jesus falou assim, a minha casa será chamada casa de oração. Se na igreja, que é chamada casa de oração, o povo não está orando, imagine em casa. Se não ora na igreja, imagine em casa, com televisão, com Netflix, com internet, com tudo, comida, né? Come dia e noite, com tudo. Imagine. Fé rasa, fé superficial. Jesus está mostrando aos discípulos, Tiago, Pedro, João, vocês vão ser autênticos. Glória. Eu estou preparando vocês para algo grande. E olha, leia a história desses homens. Pedro foi tremendo, Pedro foi extraordinário. Leia a história, Pedro escreveu cartas. Leia a história de Tiago. Meu Deus, foram homens que marcaram, homens tremendo. Então, se Deus está exigindo mais de você, porque Deus tem um negócio grande com você, Deus não vai, irmão, colocar algo nas tuas mãos para te envergonhar. Mas por que Deus não me levantou ainda? Por que Deus não me colocou para dirigir um trabalho, uma igreja grande? Porque tu não está aguentando com nada. Tu não está aguentando uma pandemia. Deus vai te dar um negócio pesado para você envergonhar o nome dele. Não! É tempo de você subir no monte, é tempo de você ter experiência, é tempo de você se posicionar como filho, porque quando você descer daí e sair dessa posição, ninguém vai te parar, ninguém vai poder parar a obra de Deus na tua vida, ninguém vai te segurar. Glória. Deus está te chamando para algo grande, Deus está te chamando para algo tremendo. Deus está te chamando para você se posicionar nessa noite como filho. Glória. Não, entenda isso. Você não é criado, você é filho. Aleluia. Entenda isso, você não é bode, você é filho. Você é filho. Você é filho. Você lembra daquela parábola? Ovelhas, as 99 ovelhas, que a Bíblia diz que dentre os homens, havia ali um homem, e ele deixou as 99 ovelhas no deserto, e foi atrás de uma ovelha só. Sabe por que aquele homem foi atrás daquela única ovelha? Porque havia vários tipos de ovelhas. Havia um tipo de ovelha que ela era conhecida como ovelha. Como assim, pastor? Aquela ovelha, ela só era ovelha. Ela ficava no meio do rebanho e ficava ali, fazia nada, ninguém notava ela, só ficava ali. Ela era ovelha. Tinha um outro tipo de ovelha que era uma ovelha meia rebelde, uma ovelha cabeçuda, aquela ovelha que caía no buraco, aquela ovelha que dava trabalho e o pastor tinha que usar o cajado, a vara, para pegar ela. Quando ela caía no buraco, ele usava o cajado.
puxava ela, mas quando ela dava trabalho, ele dava umas varadas nela. Aquela ovelha rebelde, né? Então tinha aquele tipo de ovelha nas 99. Mas tinha um terceiro tipo de ovelha, que ela era conhecida como a ovelha líder. Líder. Se você pesquisar no original grego, ela tinha um espírito de liderança, aquela ovelha. Então aquela ovelha, ela ajudava as outras ovelhas. Então quando o pastor ia contar as ovelhas, ele notava, e aquela única ovelha, muitos historiadores entendem que aquela ovelha que o pastor sentiu falta, era aquela ovelha líder, aquela ovelha preocupada, aquela ovelha que se movia no meio do rebanho, aquela ovelha que ajudava as outras, aquela ovelha tremenda, aquela ovelha que entendeu, ovelha líder. Tem gente assim na igreja, que é só ovelha, só para a igreja, para casa, ninguém nem percebe, às vezes fica 1 mês, 2 meses sem vir para a igreja igreja não tem amor, porque ela só é ovelha, ninguém. Aí tem as cabeçudas, dá trabalho, não respeita, é rebelde, não toma ceia, não ajuda na igreja, é só o sangue de Jesus, ovelha tribulosa, está lá no meio. Mas tem umas ovelhas tremendas, tem umas ovelhas que dá trabalho para o inferno, tem umas ovelhas que entenderam o evangelho. E se você está me assistindo e ouvindo essa palavra, é porque Deus quer que você seja esse tipo de ovelha, essa ovelha tremenda, essa ovelha líder, essa ovelha que quando o pastor olha para o rebanho, ele sente falta. Deus olha para você e sente falta da tua adoração, das tuas pregações. Deus sente falta do teu dom, do teu movimento no rebanho. Você faz falta no rebanho de Deus. Deus está te convidando essa noite para uma renovação espiritual. O Espírito de Deus vai te levantar, a ovelha líder. Eu quero profetizar para você que está me assistindo, você será uma ovelha líder. Você vai ajudar no rebanho, você vai ajudar nessa pandemia, você vai socorrer pessoas com máscara, com álcool gel, com cesta básica. Você vai ser uma ovelha líder. Glória. Interessante que quando aquele homem, ele foi atrás daquela ovelha, aquela única ovelha que subiu, ele não levou ela para o deserto, ele deixou as 99 no deserto, porque tem ovelha que tem que ficar no deserto. Mas aquela única ovelha, a Bíblia diz que ele levou para a casa dele. Tem ovelha que a gente leva para casa, oh, glória. Ovelha que é filho, o pai leva para casa. Mas tem ovelha que fica no deserto, oh glória. Deus está selecionando essa noite. Glória. Tem gente que vai ter intimidade com o Pai. Tem gente que Deus está marcando essa noite. Olha, irmão, Deus está fazendo um negócio. Eu me lembro quando eu era criança, da escola que eu fazia desenho. Às vezes a gente pegava aquela folha, arrancava do caderno de desenho, tinha aquelas rebarbas, né? A professora falou assim, recorta a rebarba, tira a rebarba, não me traga aqui a folha com rebarba não. Aí a gente pegava a tesoura e cortava a rebarba. Sabe o que Deus está fazendo essa noite? Tirando a rebarba da vida de algumas pessoas, rebarba que estão denigrindo, estão manchando, estão ofuscando aquilo que é de melhor, aquilo que Deus investiu em você. Deus está tirando as rebarbas, os restícios, tudo que não presta na tua vida, porque você é ovelha líder, você é filho de Deus. Deus está te autenticando essa noite com uma unção tremenda para fazer a obra dele. Fecha os teus olhos que eu quero profetizar sobre a tua vida. Senhor Deus, em nome de Jesus, olha essa irmã que está me assistindo, este irmão, ó Pai. Senhor, visita ele. Senhor, ajude esse irmão a se posicionar como filho, essa irmã se posicionar como filha de Deus. Meu Deus, em nome de Jesus, todo mal, todo espírito imundo, toda opressão maligna, eu repreendo em nome de Jesus. Todo vírus maligno, toda Covid-19, saia dessa casa, saia dessa família. Eu profetizo